Boa noite no Senhor Jesus, caros irmãos e estimadas irmãs. Que privilégio esse o nosso, privilégio de estarmos mais uma vez preparando-nos para a adoração ao Senhor nosso Deus. E eu quero, antes de lermos a palavra, quero me dirigir, quem sabe, ao pastor Manuel Luzia, que está há 5 horas à frente de nós, e agora há pouquinho eu tive que correr falando com ele, disse, eu vou descer para o culto. Se o senhor está acordado ainda, um abraço, pastor Manuel Luzia, e a todos os irmãos que estão aí com o senhor em Portugal. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, ler o de número 110. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Este é um salmo messiânico, apontando para o nosso Senhor Jesus, que é, de fato, o Rei da glória, o Senhor Altíssimo, que veio trazer graciosa, grandiosa salvação para o seu povo amado e na eternidade e no tempo e no espaço chamado para a comunhão com Ele mesmo, para a glória de Deus Pai. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, Deus grande, Deus bendito, santo, ó Senhor, quando lemos este salmo e vemos que o Senhor veio dominar, nós pedimos que Ele reine em nossos corações, para que sejamos parecidos com Ele, semelhantes a Ele, e assim glorifiquemos o Teu nome. Que nesta noite tudo aqui diga glória. Abençoa o Teu povo onde quer que se encontre. Nós oramos, dá-nos o Teu Espírito Santo, para que a nossa adoração te seja em espírito e em verdade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar ao Senhor, meus irmãos.
irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, vamos no livro dos Salmos. Salmos de número 111. Vamos ler, irmãos, dos versículos de 1 a 5. Salmo de número 111, versículo 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Abramos os nossos hinários, vamos entoar o hino de número 32, o Deus Fiel. O próximo cântico que vamos entoar é o cântico que já diz o nome, Levantai-vos. Então, peço que a igreja cante de pé, Levantai-vos. Levantai-vos, vem dizer ao Senhor vosso Deus.
As irmãs, levantai-vos. Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias de pé. Vamos dar sequência ao salmo iniciado, Salmo 111. Vamos ler dos versículos 6 ao final do salmo. Salmo 111, versículo 6. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém, irmãos? Podem sentar. A lei do Senhor, esta lei que acabamos de ler, é perfeita e restaura a alma. Cantemos. Preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o procurado, são mais doces do que o mel.
Irmãos, vamos curvar nossas frontes nesse momento e orar ao Senhor com atitude de confissão de pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por este culto, pelos louvores aqui cantados, a tua presença, que tu possas ter te agradado, que os nossos corações realmente tenham se alegrado em te adorar. Nós te damos graças pelo que tu tens sido para conosco, benigno, compassivo, aquele que morreu na cruz para nos dar a salvação. Nos perdoa os pecados quando muitas vezes não te agradamos. Purifica-nos de toda injustiça e faz-nos trilhar nos teus caminhos. Abençoe a tua palavra que será anunciada neste momento. Fica com o teu servo. Nós te agradecemos e te pedimos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o pastor Agamenon. Boa noite, meus irmãos. Eu não sei porquê, mas eu me sinto melhor ali sentado do que aqui. Mas nós precisamos ajudar um pouco, não é? Irmãos, é uma alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E a minha oração nessa noite é que o Senhor Deus possa, por meio do seu Espírito, fazer com que nós entendamos a sua palavra e o entendimento que será produzido pelo Espírito do Senhor, ele venha redundar em esforço, em disposição para que as nossas vidas sejam transformadas. Porque, afinal de contas, esse é o objetivo da palavra de Deus, nos transformar, nos tornar semelhante ao seu Filho. E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, por gentileza, para o texto sagrado que está na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Nós vamos usar alguns versículos desse livro. É no capítulo 1, conforme está aí na tela, dos versos 9 até o verso 11. Após a leitura desse texto, eu farei uma breve oração e nós então discorreremos um pouco sobre o tema, a oração de um santo. Diz assim a palavra de Deus: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos suplicar ao Senhor que o Teu Espírito, aquele que sonda e conhece os nossos corações, Ele que foi o inspirador dessa palavra e Ele ainda que continua nos iluminando para entendê-la, Ele possa, assim, Senhor, fazer com que nós compreendamos e aquilo que será compreendido venha a servir de fato para as nossas vidas serem mudadas, transformadas e o mundo possa reconhecer que somos de fato novas criaturas no Senhor. Ajuda-nos, portanto, nessa noite, quanto ao que vamos falar, quanto ao que vamos ouvir, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema, como eu já disse, é a oração de um santo. E nós vamos tentar discorrer sobre esse tema. E eu tenho, então, 4 pontos aqui. A oração pelo crescimento no amor, nós vamos ver isso. A oração por escolhas excelentes. E a oração por uma vida íntegra até o fim. E oração visando a glória de Deus. Esses são os pontos que nós gostaríamos de discorrer nessa noite com os amados irmãos. Espero realmente que dê tempo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e é muito importante que nós tenhamos essa informação.
Paulo estava preso. Paulo foi preso por volta do ano 59 e ficou aí até o ano 61, foi liberto entre o ano 61 e 62. E foi nesse período que ele escreveu as famosas epístolas da prisão, dentre essas, essa carta aos Filipenses. Então é significativo, meus irmãos, que nós entendamos isso. Ele está preso, ele está numa perspectiva de condenação, de julgamento, a sua cabeça está próxima à guilhotina romana. Mesmo preso, ele tem muitas necessidades, como um preso. Necessidades físicas, materiais, emocionais. Necessidades imediatas e urgentes. Contudo, meus amados irmãos, ele não faz nenhuma espécie, nenhum pedido a Deus com relação às suas necessidades. Isso é bastante admirável, que Paulo, diante da situação que esteja enfrentando e diante da oração que ele está fazendo, ele não peça absolutamente nada para si, mas para os outros, sempre visando realmente outros. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, escrevendo sobre esse texto: o importante para nós é saber que Paulo está realmente dizendo que, embora prisioneiro, embora um perverso inimigo o tenha encarcerado, o tenha posto em grilhões, o tenha impossibilitado de visitar os filipenses, de pregar-lhes, ou de ir a qualquer outro lugar, há uma coisa que o inimigo não pode fazer. Ele não pode impedir o apóstolo Paulo de quê, irmãos? De orar. De orar. Paulo está livre para orar. Ele está preso domiciliarmente, algemado à guarda pretoriana, sempre tinha um soldado algemado com ele. Ele está impossibilitado de muitas coisas, mas ele não está impossibilitado de orar. Ele ora. Então, aqui nós temos uma pergunta, e tentaremos responder essa pergunta conforme os pontos que eu dei para os irmãos. Em que consistiu a oração do apóstolo Paulo? Qual é o teor da sua oração? No que consistiu a sua oração? Ele orava, meus amados irmãos, pelo crescimento espiritual no amor. Ele orava pelo crescimento na excelência, na integridade, nas boas obras. E que tudo isso, por fim, viesse a glorificar a Deus. Em suma, essa é a oração do apóstolo Paulo. Então, nós vamos ver primeiramente a oração pelo crescimento no amor. Paulo diz assim, que o vosso amor, versículo 9 desse texto, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. A expressão que Paulo usa aqui, mais e mais, traz a ideia de exceder ao número previsto, ser mais e mais, além, muito além da medida. Então, Paulo está dizendo que o amor dos filipenses, o desejo dele é que esse amor aumente mais e mais, cresça a cada dia. Isso é extraordinário. Eu fico pensando quantos problemas seriam diminuídos nas igrejas, assim como os filipenses, nós fôssemos objeto dessa oração e nós pudéssemos olhar essa oração e nos esforçar para cumprir, fazer valer aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo aos filipenses. Que o nosso amor aumentasse mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. E ele diz, para que nós aprovemos as coisas excelentes, sejamos irrepreensíveis, até o dia de Cristo. Ou seja, estejamos vivendo com a perspectiva da volta do Senhor e nenhuma vergonha ao nosso lado quando aconteceu o nosso encontro com Ele. Paulo, meus amados irmãos, com muita nitidez, ele tem muito interesse pelo desenvolvimento espiritual da vida dos santos, que estão sempre sob os seus cuidados. Ele é um entusiasta com relação a isso. E nós podemos ver esse ânimo, esse entusiasmo, em vários lugares. Irmãos, eu estou com a garganta bem seca, tem dois elementos, a fala e o nervosismo. Então, essa água aqui eu posso usar? Tem uma água aqui. É todinha.
Então, irmãos, como eu estava dizendo, esse entusiasmo é manifestado na sua pregação e no seu ensino, e também na sua vigorosa vida de oração. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo, ele tem muito interesse em orar, em ver aqueles que estão sobre os seus cuidados. E a Bíblia, com muita clareza, demonstra esse interesse do apóstolo Paulo. E é isso que nós vamos ver agora, alguns exemplos do interesse do apóstolo Paulo com relação àqueles que estão sobre o seu cuidado. Por exemplo, aos Efésios, ele garantiu o seguinte: não deixo de dar graça por vocês, mencionando sempre nas minhas orações. E ele diz mais: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso Paulo está pedindo para os Efésios. Ainda na mesma carta, Paulo disse o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos mediante o Espírito que habita no homem interior. E assim habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arregados e alicerçados no amor. A fim de poderdes, ele diz, compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso Paulo está orando pelos os Efésios, e ele também ora pelos Colossenses. Ele diz o seguinte: vivei de maneira digna do Senhor em tudo, agradando, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo também escreve para os Tessalonicenses, falando algo acerca disso. Ele diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, o seu amor, ele diz o seguinte, que damos sempre graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. E ele continua na segunda carta: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito e bondade da fé. Paulo também orou por pessoas individuais. Ele orou por Timóteo e ele também orou por Filemão, pedindo as mesmas coisas, desejando. Então aqui, meus irmãos, nós podemos notar o seguinte: os mais profundos desejos do apóstolo Paulo, aquilo que ele mais queria, ele expressava constantemente em suas orações. Em todas as orações registradas nas Escrituras, o apóstolo Paulo não ora por necessidades físicas, pelo menos nessas que acabamos de ler, mas o foco principal dele é o bem-estar espiritual dos cristãos. Isso não soa diferente? Eu tenho assistido e eu tenho participado de cultos de oração há muitos anos, já participei de muitos, e existe um padrão, não que seja errado, mas o que eu estou dizendo é que nós podemos evoluir. Geralmente as orações que fazemos nos cultos de oração, ela tem um padrão, ela se baseia em nós mesmos ou ela está sempre em torno dos nossos interesses, não quase nunca em torno das questões espirituais. É verdade que vez por outra são mencionados o bem-estar espiritual, mas essa oração do apóstolo Paulo, ela é de fato diferente, porque o seu teor é algo realmente digno de nota, que nos chama a atenção. Meus irmãos, o indicador da vida espiritual de um cristão é a sua vida de oração e o conteúdo das suas orações, não somente a vida, mas o conteúdo. Paulo possui uma intensa vida de oração e nos revela muito sobre a sua verdadeira espiritualidade. Paulo exortou os crentes a ser dedicados à oração. Ele disse aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. E não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça,
seja conhecido diante de Deus. As verdadeiras pretensões do coração, elas se demonstram na oração. Elas se demonstram na oração. As orações de hoje, como eu disse agora há pouco, estão centradas no homem, na sua busca imediata de prosperidade e de cura. Estão longe do ideal da oração do apóstolo Paulo. Um coração egoísta, meus irmãos, superficial, focado principalmente nos problemas pessoais e conflitos de interesses pessoais, vão produzir orações superficiais, orações egoístas. Não que eu seja diferente, eu cometo os mesmos erros que os irmãos, que os cristãos de modo geral. Mas o desafio para todos nós, no que Paulo está escrevendo, é para que as nossas vidas sejam mudadas com relação a isso. Um coração focado na glória do Senhor e no seu povo vai produzir orações voltadas para o crescimento no amor, na necessidade dos outros e na glória de Deus. Então, Paulo orou primeiramente pelo crescimento no amor. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em todo conhecimento e percepção. Que o amor dos filipenses, era o desejo do apóstolo Paulo, aumentasse mais e mais. Segundo, Paulo ora para que os filipenses façam escolhas excelentes. Esse é um outro aspecto da oração do apóstolo Paulo. Ele diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, versículo 10, parte A. Para que aproveis as coisas excelentes. Paulo continua a sua instrução sobre os elementos do crescimento espiritual, olhando para as escolhas excelentes. E ele usa um verbo muito interessante, o verbo aprovar. Esse verbo, na antiguidade, ele era usado para as moedas, ou material que se fazia moeda, que circulava. E eles retiravam aquele material que não era de boa qualidade, que não era um material aprovado, e descartavam, e faziam as moedas que iriam circular de um material excelente. E esse é o verbo, realmente, o mesmo verbo que Paulo usa aqui. A ideia é que nós não sejamos um material descartável, inadequado, mas cada um de nós sejamos aprovado. Essa era a ideia do apóstolo Paulo com relação aos filipenses. O Dr. William Brack, ele disse o seguinte: o amor verdadeiro não é cego, mas sim sempre capacita para perceber melhor a diferença entre o verdadeiro e o falso. Assim, pois, o cristão será sincero e irrepreensível, se fará puro e não será causa de tropeço para os outros. Nós devemos nos esforçar para discernir as coisas excelentes, as melhores coisas dentre as boas. E esse conhecimento advém mediante a experiência cristã, uma experiência amadurecida. Aprovar, meus irmãos, significa mais do que um simples reconhecimento de acordo com o que é certo ou errado. O apelo de Paulo é para que os crentes possam estudar, investigar e determinar as melhores maneiras possíveis para obedecer e agradar ao Senhor. Então, assim sendo, eles viverão de conformidade com aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Paulo disse aos filipenses: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa é a oração do apóstolo Paulo. É o desejo de Paulo ainda, com relação aos filipenses. Paulo ainda também disse aos romanos, no capítulo 12, no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu não tenho, eu liguei aqui o meu cronômetro, mas por alguma razão ele desligou, então, quando faltar aí uns...
Ele mostra uma placa, né? De quantos minutos? 10 minutos, tá ótimo. Eu acho que eu vou terminar bem antes, né? Mas vamos lá. Então, Paulo estava dizendo para os romanos, no capítulo 12, no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. As coisas excelentes são todas as virtudes, atitudes, pensamentos, palavras e ações que são expressão da vontade de Deus para cada crente. É o desejo e a capacidade de descobrir as coisas que são mais excelentes a fim de agradar o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo ora para os filipenses, para que nós aprovemos também as coisas excelentes. John MacArthur, escrevendo sobre esse texto, comentando, ele disse o seguinte: tragicamente, muitos cristãos são facilmente levados de um lado para o outro, saltando de um compromisso ou interesse para outro. Eles vagueiam constantemente, reagindo a qualquer circunstância que vem em sua direção, ou qualquer ideia que vem às suas mentes. Consequentemente, como criança, eles são jogados de um lado para o outro, pelas ondas, levados em redor, pelos ventos de doutrina, pelo engano dos homens, pela astúcia. Como disse Paulo também em Efésios 4,14, para que não sejais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que conduzem ao erro. Nós precisamos sempre avaliar quando nós estivermos diante de certas situações, para que a nossa atitude seja sempre de escolha para as coisas excelentes. Cada dia, como era o desejo do apóstolo Paulo, cristãos com discernimento nesses últimos tempos tem sido um material um tanto quanto escasso. Mesmo os filipenses, a quem Paulo está escrevendo essa carta, eles necessitavam constantemente de encorajamento para prosseguir na direção, no objetivo de coisas mais elevadas, de coisas mais espirituais. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 2 e no versículo 2, Paulo ali vai estar exortando aos filipenses. No capítulo 4, no versículo 2, também Paulo ali vai estar exortando aos filipenses a buscarem coisas mais excelentes, a aprovarem coisas mais excelentes. Aprovar as coisas excelentes envolve a mente que é construída sobre o conhecimento real de toda a percepção, produzidos a partir do conhecimento das Escrituras. O cristão com discernimento não pode ser uma vítima de suas emoções ou impulsos pessoais. Ele precisa prosseguir com êxito para alcançar a excelência espiritual. Como Paulo disse para os Tessalonicenses: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do apóstolo Paulo em sua oração, que os filipenses possam fazer escolhas excelentes. Que tipo de escolhas nós temos feito? São escolhas excelentes? Nós temos nos preocupado com o tipo de escolha que temos feito? Todos os dias nós precisamos fazer escolhas, são muitas as escolhas, e as escolhas que nós precisamos fazer para que elas sejam excelentes, elas têm sempre que estarem embasadas no temor e no conhecimento da palavra de Deus. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, e ainda é o desejo do apóstolo Paulo quanto a nós também. A terceira coisa pelo qual Paulo ora é por vida íntegra até o fim. Ele diz: para que vocês sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros e inculpáveis. Sincero
é uma palavra que vem de uma raiz no grego próximo de sol, ou sol. E é interessante essa palavra porque na antiguidade, o pessoal que trabalhava com cerâmica e também madeira, eles costumavam tentar esconder as falhas, tanto da cerâmica como do móvel, passando cera, seja num móvel em madeira ou seja na cerâmica. E assim eles enganavam as pessoas que não tinham conhecimento. Então, alguém que tivesse conhecimento, ou tinha conhecimento, ele pegava o objeto, o vaso, e colocava assim, de frente para o sol, e ali ele podia então verificar se havia falha, a madeira do mesmo jeito. Então, se estava bem, eles recebiam um selo, né? E esse selo dava assim, o ok, o aval de que aquele vaso ou aquele objeto de madeira estava ok. Aí daí vem o termo sem cera, né? Sinceramente, é daí que vem a palavra, o termo sinceramente é sem cera, sinceramente. Então, o que Paulo está dizendo é que nós sejamos sem cera, nós sejamos sinceros, e mesmo que nós sejamos colocados de frente para o sol, as nossas falhas não aparecerão porque nós não temos cera, nós somos sinceros, nós somos francos, nós somos honestos. Sinceridade, meus irmãos, significa franqueza, honestidade. A sinceridade é o traço do caráter ou da personalidade de um indivíduo. É uma virtude que se traduz em conduta franca, verdadeira e leal. Sinceridade é dizer o que realmente se pensa, mesmo sabendo que isso pode trazer prejuízo. A sinceridade está relacionada com falar a verdade, ser honesto com aquilo que se sente. Paulo está dizendo para todos nós, sejam cristalinos e nunca dissimulados, até o dia de Cristo, para que não sejamos envergonhados, até o dia de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fruto de justiça, vida íntegra. Paulo também, ainda nesse ponto, ele disse que os filipenses deveriam ser cheios do fruto de justiça, o qual viria por meio, através do Senhor Jesus Cristo, no versículo 11, e na parte A, Tiago escrevendo, ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. O fruto da justiça que Paulo deseja ver produzido na vida dos filipenses é essencialmente idêntico àquela graça que nós encontramos lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 22 e 23. Paulo escrevendo a eles, Paulo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E Paulo diz ainda no versículo 26, não vos deixes possuir de vanglória, provocando-vos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essas qualidades, meus irmãos, é algo possível no Filho de Deus, naquele que se esforça para viver
dignamente, aquele que foi unido a Cristo, o fruto que vem por meio do Senhor Jesus Cristo. E em quarto lugar, a última parte, a oração visando a glória de Deus, versículo 11b. Paulo diz: para a glória e o louvor de Deus. E aqui, meus irmãos, é muito interessante porque Paulo estabelece a meta para todos nós, a meta por todo o tempo, para todos sempre, enquanto estivermos aqui nessa terra, a glória de Deus. Tudo que fazemos, ele vai dizer, deve ter isso como alvo, como propósito. Nenhum de nós devemos estar buscando algo para si, no sentido de receber a glória para si, mas todos nós que lutamos, devemos estar procurando sempre buscar a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, ele disse: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Ele também disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que nele opera, seja realmente feito para a glória dele. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. O objetivo, então, supremo da vida de um cristão deve ser a glória de Deus, deve ser a excelência, a integridade, deve ser as boas obras, para que essas manifestem realmente louvor a Deus. E eu termino, meus irmãos, com a pergunta do catecismo: qual é o fim principal de todo homem? E a resposta os irmãos sabem: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E Paulo contribui com isso dizendo: porque dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque nenhum de nós vivemos para si mesmo, nem morremos para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, o alvo da nossa vida deve ser esse: a glória do Senhor. Eu sei que não é fácil, e às vezes nós nos esquecemos disso, mas esse é o desafio diário de cada um de nós, buscar a glória do Senhor. Então, nessa noite, nós vimos Paulo falando aos Filipenses, nesses versículos, e Paulo estava orando pelo crescimento no amor dos filipenses. Paulo estava orando para que eles fizessem escolhas excelentes. Paulo estava realmente orando para que eles tivessem uma vida íntegra até o fim, e Paulo estava orando para que todas as coisas que eles fizessem pudessem glorificar a Deus. Amém? Bom, pelo menos é vantajoso terminar cedo, né? Quando o sermão é assim, rápido, né? Irmãos, eu quero agradecer ao pastor Jaime, quero agradecer aos irmãos pela atenção, e eu vou orar agradecendo ao Senhor pelo tempo. Senhor, eu te agradeço pelo tempo que passamos, pela instrução da tua palavra. Eu te rogo que o Senhor esteja nos ajudando a viver de forma íntegra, Senhor Deus, fazendo as escolhas excelentes, escolhas que de fato agradam ao Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, porque não é fácil viver desse modo. É um desafio diário, a cada dia, Senhor. Por isso, Senhor, eu te rogo, eu te suplico, que o Senhor nos ajude a proceder dessa forma, de modo, Senhor, que a cada dia o teu nome seja de fato glorificado. E é no nome do teu Filho bendito, nosso Salvador, que eu te peço. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos.
e cantemos o Rei da Glória. Os irmãos podem sentar. Meus caros irmãos e irmãs, nada melhor do que estarmos na casa do Senhor, na casa de oração. E nesta hora, depois de termos ouvido a mensagem, a exposição da palavra do Senhor, dando continuidade ao momento de culto, nós vamos proceder com o batismo da criança Elizabeth Liá da Glória e Silva. Peço que seus pais se posicionem aqui ao meu lado direito
por gentileza. Elizabeth Liar da Glória Silva. Já está comendo feijão, ela, não já? Ok. Mas, meus irmãos, nós cremos que o nosso Deus é o Deus da aliança. E, como tal, o Deus da aliança, ele tem um pacto, aliança, numa linguagem bem simples, nós poderíamos dizer, ele fez um acordo. Quando se trata de acordo, ou aliança, ou pacto, as duas partes são envolvidas. Aquele que faz o acordo e a outra parte que aceita o acordo. E quando ele fez o acordo, a aliança, o pacto com o seu povo, isso ficou muito claro lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele chamou Abraão. Começou ali, fez um acordo de fazer de Abraão o pai de muitas nações. No capítulo 15, ele reafirma esse acordo e, especialmente no capítulo 17 de Gênesis, ali sim, ele sela o acordo de ser o Deus de Abraão e da sua descendência, e Abraão e sua descendência teriam a Deus como o seu Deus. É nesse capítulo 17 de Gênesis que ele disse a Abraão que todo macho nascido com 8 dias de nascido deveria ser circuncidado. Essa circuncisão seria o sinal correspondente ao acordo, à aliança, ao pacto. Por essa razão é que nós entendemos que os filhos, eles fazem parte desse pacto, desta aliança, desse acordo, porque o Senhor não é um Deus que faz uma coisa e depois desfaz, não. A aliança dele, ela é irrevogável. Então, ele disse que os filhos de Abraão, os nascidos na casa de Abraão, deviam ser circuncidados, exatamente como eu disse, como sinal da aliança. Então, no Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus ratificando essa aliança, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue, aliança perpétua. E o Senhor, por intermédio dos seus apóstolos, direcionou a questão da aliança estendida aos filhos. Então, nós cremos que os filhos, eles fazem parte do povo de Deus e eles devem ter trazido, por isso que eu falei, ela já come feijão, teria que ser mais cedo ainda. Eles são trazidos na sua tenra idade para que possam ser apresentados e receber o batismo, confirmando assim aquilo que é a fé dos pais. Olha, já está até cantando, ou seja, já está bem adiantado, né? A Elizabeth Eliá já sabe até cantar, mas ainda não tem entendimento, essa é a realidade. Então, é uma bênção do Senhor quando os filhos são trazidos e apresentados para o batismo, a fim de que façam parte deste acordo, dessa aliança, ou seja, o sinal da aliança. Bem, e os filhos de crentes, eles são crentes? Não. Vocês vão ter, como eu vou falar para vocês vão ter que trabalhar com ela para que, no tempo da razão, ela possa dizer: eu creio, sim, que aquilo que meus pais fizeram, eu agora assumo, tomo para mim, porque eu creio que Jesus é meu Senhor,
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Espírito Santo e, portanto, agora eu publico esta minha fé, fazendo exatamente aquilo que é o desejo de todo pai, que o filho faça a sua pública profissão de fé. Então, isso posto, vamos a algumas perguntas. Vocês que têm trazido aqui a Elizabeth Liar, da Glória Silva, vocês creem que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra do Senhor Deus? Vocês creem que, assim como no passado, como eu falei há pouco, as crianças faziam parte, elas participavam da adoração, elas estavam com os seus pais. Vocês creem que elas recebem as bênçãos do Senhor por fazerem parte desse pacto? Vocês prometem envidar esforços para que a Elizabeth possa ser criada no ambiente espiritual, trazê-la à casa de oração, ler em casa a Escritura com ela, orar por ela e esperar que chegue o momento em que ela mesma possa declarar a sua fé no Deus de vocês mesmo, no seu Deus, no Deus de vocês. Não é fácil, Elizabeth Liar, né? Já tem um sinalzinho aí muito interessante, de que ela já é foguinho, né? Já está no foguinho. Vocês, então, recebem essas orientações na certeza de que muito depende de vocês, em certo sentido, o progresso da Elizabeth, para que, no tempo certo, o que acabei de dizer se concretize. Agora ela diz: papai e mamãe, não é mais pelo que vocês disseram, mas eu creio no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, pecadora, no caso, por ser mulher. Vocês creem nisso? Sim. Ok. A igreja põe-se em pé, por gentileza, para que nós efetivemos o batismo. Elizabeth da Glória Silva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, toma essa criança em tuas mãos, fazendo com que aquilo que acabamos de falar e ouvir se concretize na vida dela, que ela logo cedo ame o Senhor Jesus, que ela logo cedo dê demonstração de que esse momento foi real, fruto da fé dos seus pais, no Deus dos seus pais. Nós oramos que seja assim em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Tudo bem? Tudo bem? Vamos dar as boas-vindas para a mais novo membro não comungante da IPCN. O que ele vai dizer? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Você mexeu comigo, agora eu mexo com você, tá vendo? Os irmãos, queiram sentar-se, por favor. Professor Davi. Vamos abrir os nossos hinários, irmãos, e entoar o hino de número 37, o Santo Nome. Jesus, meu coração, amar
Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, somos-te gratos pela lembrança que o Senhor trouxe para nós nesta noite, naquela oração que o teu servo, inspirado pelo teu Santo Espírito, fez em favor de irmãos do passado e que também é a nosso favor. Que o Senhor nos ajude para que verdadeiramente nós amemos e o nosso amor progrida, um amor diferenciado, o amor que tem o conhecimento da cruz, o amor que vem do poder do Teu Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos para que nós vivamos de modo a glorificar o Teu nome. Nós pedimos que o Senhor esteja sendo conosco durante toda essa semana, abençoando o Teu povo aqui e onde quer que esteja. Nós oramos que seja assim, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam sobre vocês, meus irmãos, e sobre vocês, minhas irmãs, e sobre o povo de Deus que está sobre a face da terra, agora e sempre. Amém. Por favor, meus irmãos. Meus caros irmãos e irmãs, mais um dia que o Senhor nos concede esse privilégio de adorarmos o seu nome. Quero publicamente agradecer ao pastor Agamenon Lucas por ter aceito o convite para estar trazendo a mensagem para nós nesta noite. O senhor veio sozinho hoje, foi, pastor? Está dodói, né? Dando expedida. Sim. E, meus irmãos, lembrando aqui algumas coisinhas rapidamente. Depois, veio alguém para convidar de vocês? Não veio, né? Mas eu vou me colocar como convidado seu. Rapaz, essa menina é do fogo mesmo. Olha, ela não para de cantar. Gostei, viu? Gostei. Dona Glória, a senhora fica ensinando ela a cantar, né? Tá certo. Mas a primeira coisa é que quarta-feira, com a graça do Senhor, nós teremos o culto de oração. E vamos até rever, o pastor trouxe aqui dizendo que a gente não está orando legal, não. Então, a gente vai ver o que pode fazer para orar legal. Viu, pastor? O senhor só não disse como é que ora legal, mas vamos lá, vamos ter que reformular isso aí. Quem sabe é um avivamento que já chega aqui. Então, às 19h30, ele vai estar presente. Quem sabe, né, se o senhor quiser, seu pastor, o senhor vai dizer como é que a gente deve orar aqui. Ele que vai... Agora, pegar no seu pé, pastor, viu? Outra coisa que eu queria dizer aos irmãos é o seguinte: no sábado próximo, com a graça do Senhor, não teremos o catecumenato diferenciado. Por quê? Porque às 18 horas nós teremos o terceiro encontro. É terceiro ou segundo? Hoje nós estamos em junho, né? É o terceiro? Terceiro encontro com os casais. Olha, eu sei que vocês vão fazer inscrição, é necessário por uma questão de logística, mas eu gostaria de ter ideia aqui de quantos. Seu Francisco, quantos aqui estão se preparando para vir no próximo sábado, às 18 horas? Cadê? Fiquem em pé, por favor. Os casados que vão vir aqui. Senhor Gilmar, eu estou de olho no senhor, viu, senhor Gilmar? Estou de olho no senhor, viu? Cadê? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vocês já vão estar viajando? Não, né? Então, pronto, já estão matriculados, tá? A Noemi, você vai estar viajando? Não sabe, né? Tá bom, tudo bem, só para ter uma ideia aqui, mas a gente vai precisar fazer a inscrição, com a graça do Senhor, tá bom? Os irmãos queiram sentar-se, por gentileza. Dia de festa, às 18 horas, com a graça do Senhor. Além disso, irmãos, peço que os irmãos estejam orando pela nossa igreja, pelo trabalho
missionário que nós temos por excelência, que é o Encontro da Fé Reformada. Os irmãos podem nem ter ideia do alcance que esse ministério tem tido. Não é pequeno, eu digo para vocês isso. Muitas pessoas, muitos pastores, só que a gente não tem como mensurar isso, mas é algo que, graças ao Senhor, tem contribuído para o Evangelho. Como em Filipenses é dito, né, que o Senhor diz que, Paulo diz que a prisão dele tem contribuído para o progresso do Evangelho. Tinha contribuído. Então, orem por isso. E nós temos uma série de entrevistas que estão sendo dadas. O presbítero Nonato vai ficar bonitinho aqui para fazer a entrevista no dia dele. Eu vou estar bem pertinho, só olhando. O presbítero Agro, o presbítero José José Fernando, né, de Oliveira, e outras pessoas que já foram entrevistadas e vão ser entrevistadas também. Tá? Então, orem por isso e vamos divulgar. Saiu o terceiro... Está aí o vídeo? Saiu o terceiro vídeo. Vocês já mandaram? Já encharcou a cidade disso aí? Se você não fizer, outros veículos vão fazer. Mas é bom que a gente faça isso, né? Convidar pessoas para o momento certo. Queremos conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Tem alguém? Tem. Eu estou vendo aqui. Quem é ele, hein? Você é visitante, é? É a primeira vez? Qual é o seu nome? Esdras. Você já tem uns 30 anos, Esdras? Quase. Olha, eu gostei do Esdras, viu? Foi na minha linha. Você pode ficar em pé, por favor, Esdras? Quem convidou ele, pode apresentá-lo? Ela é uma boa colega, ela? É claro, senão você não estava aqui, né? Olha só, se ela fosse ruim, primeiro ela não ia convidar, e depois ela não ia estar aqui. Mas vem cá, quantos anos você tem? 15? E você disse que tinha quase 30, né? Confundi. O que a gente vai dizer para o Esdras? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Hein, Esdras, é fácil ficar em pé assim na frente de todo mundo? Você viu, por isso que o pastor estava tremendo aqui, viu? Você percebeu ele tremendo? Ele disse, não foi, que ia tomar água para ver se passava o susto, né? Olha, o Esdras disse que percebeu o seu tremendo. O seu tremeu, foi? É bom tremer, é bom tremer. Você tinha percebido, foi? Gostei dessa. Que o Senhor abençoe você, Esdras, tá? Você é de alguma igreja? Não. Já está fazendo compromisso, é? Tudo bem. Que o Senhor te abençoe. Ô, Jorge, não ria. Dá um abraço no Esdras, por favor, Jorge. Só tem você, Jorge. Agora ele está aí. Você vai ver que hora, daqui a pouco ele vai embora, você vai embora também. Aí daí mesmo, não precisa ir lá não. Daí mesmo, primeiro você estende a mão, assim. Depois abraça. Agora abraça. Vamos! Marcos, aí você vai dar um abraço lá no Esdras, porque ele disse que o menino não quer. Vai lá dar um abraço no Esdras. Rápido, por favor. Ele quer. Olha aí, você vê, ele disse, muito obrigado, ia sair frustrado, Jorge, ele ia sair frustrado agora daqui, porque ele não recebeu o abraço. Esdras, fique em paz, viu? Tá bom? Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Lá está, quem são vocês? Robson? Robert, tudo bem, Robert? É a primeira vez? Em alguma igreja ou só essa primeira vez? Já foi em outro lugar? Qual o número da sua identidade? Você não tem identidade? Agora foi. Senhor Donato, apresenta o Robert, por favor. Ele está com o senhor?
Mas apresente, por favor, presbítero. Qual professor? Professor, vá do lado dele, por gentileza, e apresente, que ele é seu professor, é? Olha, vá lá, por favor, professor Davi, apresente ele. Quantos anos você tem, Robert? O senhor é velho, professor, porque o senhor viu ele pequenininho. Foi? Vamos dar as boas-vindas para o Robert? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Senhor Nato, agora o senhor dá um abraço no Robert, por favor. Isso. Obrigado, Robert. Ele é a... Quem é que está chorando? Machucaram a criança, foi? Não. Ah, tá, desculpa, nem sabia que era aqui. Se fosse o meu tempo, eu sabia o que o menino ia dizer. Orem por mim, né? Mas vocês vieram como? Como? Ah, vocês acessaram? Foi. Está arrependido? Ah, eu imagino que não, né? Mas quem são vocês? Lucas? Ô, Tiago Aranha, por favor, faça... Ô, Tiago Aranha, não, Tiago Ramos. Tiago Aranha está longe daqui. Tiago Ramos. O que ele disse aí? Da Assembleia? Que legal. É daqui perto, é? Sim. Vocês são parentes? É. Vamos dar uma vez para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ok, que o Senhor abençoe você. Olha esse negócio, tem que casar mesmo, viu? Os pais dela sabem? Já? Ó, tá parecendo que não. Coisa tu tens, hein? É. Como ela engana a gente, né? Tudo bem, não vou perguntar a sua idade, não. O que ele disse? O que ele disse? O Tiago Ramos, o que ele disse? Bagagem ela tem. O que ele disse? Rapaz, tem que ouvir, tem que ouvir. Ok, mais alguém está nos visitando? O que ele falou, seu professor Davi? Valdir Frotas, fique em pé, por favor, para a gente dar as boas... Ah, tá aí, presbítero Wagner, por favor. É parente, é? Dona Raimunda, ponha lá, por favor. Ponha lá, por favor. Dona Raimunda Frota, seu William, olha quem veio aqui visitar a igreja. Como? Sebastião e Alzir Frota. Muito bem, uma mistura boa. Uma mistura boa. Vamos dar as boas... É verdade. Vamos dar as boas-vindas para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tá bom. O senhor já abraçou eles hoje, presbítero? Então abraça o outro, por favor, presbítero. Por favor, não deixe de abraçar, não. Viu? Tá bom. Meus irmãos, a hora já chegou o momento. Jorge, eu estou de olho, eu não tenho nem visto esses dias. Fico alegre em ver você agora aqui, viu? Meus irmãos,
Continue orando pela Raquel. Alguém tem notícia da Raquel? Da Raquel? Só um domingo foi? De manhã? Não, é de manhã, porque é de manhã que faz o registro. Ah, você vinha... então, tá tudo bem, tudo bem. Meus irmãos, eu pedi a oração pela Raquel. A Raquel está gestante. É o segundo mês, mais ou menos, né? Segundo mês, já chegando para o terceiro mês. Mas ela tem tido bastante enjoo. E orem por ela, pelo bebê, pelo seu esposo, para que eles possam estar bem no Senhor, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite, uma boa semana, com a graça do Senhor Jesus.